Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. É com muita alegria que eu recebo vocês aqui no meu podcast, no Relatos de Maquiadora. E hoje eu trouxe um assunto muito legal para vocês, que é o seguinte. Gente, eu recebo muito essa pergunta. Juliana, eu não tenho cliente, o que eu faço? Se você é maquiador, que está aqui me escutando, que acompanha o meu conteúdo, meus episódios, enfim, as coisas que eu tenho postado, você sabe que é muito importante a gente aparecer. É muito importante nós mostrarmos o nosso trabalho. E o que eu quero dizer com isso a respeito de não ter clientes? O que tem a ver mostrar o trabalho? Gente, é uma coisa que eu sempre falo, nós profissionais da área da beleza, maquiadores, nós não temos vitrines. A gente precisa fazer produções, a gente precisa fazer posts do nosso trabalho e principalmente tá ali, tá mostrando tudo que a gente tá fazendo, produzindo, tá inventando coisas pra fazer, porque senão a gente fica pra trás. E eu falo que o profissional que não é visto, ele não é lembrado. E como eu falei antes, nós não temos vitrine, então a nossa vitrine é as redes sociais. Então eu recebi até essa pergunta de uma conhecida que também trabalha na área da beleza. Perguntei assim, tá, mas por que tu não tem clientes? Ela assim, ai Ju, ninguém me procura, as pessoas não querem fazer comigo, nem me chamam, sabe, não me procuram. Gente, eu fui direto olhar o Instagram dela, eu fui direto. No mês de dezembro, que é um mês assim, que pra mim é o melhor mês, novembro e dezembro são os melhores meses pra mim de trabalho, porque é onde meu trabalho dá um boom muito grande. Eu entrei no Instagram dela, fui direto entrar no Instagram dela e fui ver por que ela não tá tendo cliente. Gente, no perfil dela tinha acho que 5 publicações. Eu acho que 2 eram automaquiagem, tinha uma que era uma frase e 2 era uma maquiagem cliente. E isso acabou me intrigando, porque a pessoa fala que não tem cliente, mas a pessoa não tá postando ali para que o seu cliente seja atraído pelas suas publicações. Porque eu fiquei pensando muito a respeito disso, eu falei, nossa, mas ela não posta, como é que ela quer ter cliente? Sabe? E eu falo assim, foto de cliente não vende, não chama cliente. Por isso que eu até sou um pouco chata, porque eu falo muito isso para as minhas alunas e nos meus cursos eu sempre oriento. Eu falo assim, façam produção. Quem não é visto, não é lembrado. Então a produção ela tem esse papel fundamental, mas não só a produção. O pós-produção, que é toda a questão da captação da imagem, da fotografia, que é isso que vem de nosso trabalho, ele também é muito importante. Às vezes o maquiador acha que só saber maquiar é o suficiente. Não, hoje em dia o maquiador ele precisa ser um fotógrafo, o maquiador também precisa saber vender, o maquiador precisa saber mexer com redes sociais, precisa saber conversar com as pessoas. Então isso é fundamental para que você consiga atrair cliente, porque senão a cliente não vai vir. E eu falo isso que 2021 para mim foi um ano que eu me dediquei muito à produção, muito à produção. Logo no início do ano eu não tinha muitas clientes, então o que eu fui fazendo para poder atrair esses clientes? Gente, eu fiz curso, eu estudei muito, eu busquei conhecimento de onde eu podia tirar conhecimento de graça, pago, tudo que eu podia extrair de conhecimento, eu fiz. Mas não fiz só isso, eu coloquei em prática, porque só o conhecimento e o estudo, ele não vale nada, ele precisa ser aplicado de alguma forma, e é por isso que eu sou tão taxativa nesse sentido. Tem que ser feito produção. A gente precisa aprender a editar uma foto. A gente precisa saber qual que é uma luz boa. A gente precisa aprender que a luz natural é uma luz boa para fazer uma foto. Tem gente que inventa 1000 empecilhos para poder fazer uma produção. Ai, mas eu vou gastar produto. Ai, mas eu não tenho uma câmera boa. Ai, mas eu não tenho uma luz boa. Gente, só façam. Porque quanto mais a gente esperar... Eu falo porque eu sou uma pessoa que tem que estar toda hora me cuidando, porque eu sou um pouco perfeccionista. Se pra mim não estava bom o suficiente, eu não postava. Então eu deixava de fazer muita coisa porque não estava bom o suficiente. Só que eu quero falar pra você o seguinte, nunca vai estar bom o suficiente, porque a perfeição não existe. A perfeição, ela simplesmente não existe. Então, se a gente for querer algo perfeito aos nossos olhos, a gente nunca vai alcançar, porque a gente vai ficar sempre querendo melhorar. Porque se eu olhar para um trabalho meu e eu achar que tá perfeito, eu nunca vou progredir. Então é essa a diferença, a gente precisa estar ali. E essa questão da produção, pós-produção, tudo que engloba, ela é fundamental, porque senão você não vai atrair clientes e você vai ficar sempre reclamando do mesmo lugar, na zona de conforto. E zona de conforto não é bom para ninguém,
Porque quando a gente tá muito acomodado, tá tudo muito bom, tem alguma coisa errada ali, porque a vida é um movimento e a gente precisa acompanhar. E eu voltando ali para fechar aquela janela do que eu comecei falando sobre o início do ano. No início do ano eu não tinha muitas clientes, então eu foquei em estudo, mas eu foquei também em colocar em prática tudo que eu estava fazendo. Então todas as técnicas que eu estudava eu colocava em prática e ainda faço isso, toda semana eu faço pelo menos uma produção, porque isso é fundamental para que o nosso trabalho cresça. E é dessa forma que a gente vai atrair cliente. Mas o que eu quero falar também com isso é que no final do ano, do meio para o final do ano, eu fui a profissional aqui na minha cidade que tinha a agenda mais lotada. Por que eu sei disso? Porque as profissionais, eu me dou com muitos profissionais e elas comentam comigo. De novo. E por que eu sei disso? Porque muitas profissionais... De novo. E como que eu sei disso? Porque muitas profissionais aqui da cidade são minhas conhecidas e não só isso, mas eu tenho acesso, eu converso com muitas pessoas, muitas mulheres que trabalham na área. E elas comentam, então é por isso que eu falo, sabe? Eu fui uma das profissionais que tive mais clientes e mais buscadas. E tem um detalhe, eu sou a profissional que aqui na minha cidade do interior, é uma cidade pequena, e eu sou a profissional que cobro mais alto pela maquiagem. Então isso faz com que as pessoas vejam valor no seu trabalho, e é por isso que ela vai querer fazer maquiagem com você, porque você tá ali postando, você mostra detalhes, você fala da produção, você explica aquilo que você tá fazendo, então isso é muito importante. Hoje em dia, como eu falei, não basta ser somente um profissional, tem que fazer produção, tem que saber fotografar e saber vender, gente, porque senão a gente não atrai cliente. Tá bem? Então eu encerro aqui mais um Relato de Maquiadora. Me acompanhe nas redes sociais, que é Juliana Guarnieri Makeup. YouTube também, Juliana Guarnieri. Vocês vão encontrar lá um vasto conteúdo. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar de alguma forma. Então acompanhe os conteúdos, consuma os conteúdos e coloque em prática, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar você a melhorar suas vendas e atrair mais clientes para o seu trabalho. Um beijo e até o próximo episódio.